Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos aí abordar a infelicidade, lamentamos muito a morte, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, num acidente aéreo na região litorânea, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde fica a cidade histórica de Paraty. E agora nós temos a sucessão de Teori Zavascki no comando da Lava Jato pelo ministro Luiz Edson Fachin, e teremos também a indicação, a sabatina do novo ministro do Supremo, foi indicado o ministro da Justiça, que é ligado ao PSDB, para o cargo. Então vamos lá, vamos tentar entender cada uma dessas questões. A primeira questão que a gente tem que tentar entender é o evento da morte do Teori Zavascki propriamente dita. Segundo o que nós sabemos até agora, o Teori Zavascki estava em férias, embora a equipe dele, lembrando que o ministro Teori Zavascki era aquele ministro que era o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Teori, ele estava em São Paulo, na companhia de um amigo empresário, que o convidou a ir até a região de Paraty, onde, teoricamente, teriam lá residência. Angra dos Reis, Paraty, são cidades uma do lado da outra. O ministro Teori havia deixado uma equipe sua, de juízes auxiliares e de outros, trabalhando lá nas delações da empreiteira Odebrecht, que reuniu 77 executivos da empresa, além deles o presidente Marcelo Odebrecht, que já está preso aí há quase 2 anos. E aí qual é a questão? O ministro Teori entrou num avião bimotor, considerado um avião moderno. O piloto era um piloto experiente, já tinha aí décadas de carreira e já havia feito pousos inúmeros naquela região. Sai do aeroporto de São Paulo, em Congonhas, onde você tem lá toda a aparelhagem para pouso e decolagem feita através de aparelhos, e vai num voo relativamente curto até a região de Angra dos Reis, Paraty, para pousar no aeroporto, que é, abre aspas, com tecnologia de meados do século XX, e que, portanto, o pouso se faz somente no visual, e não através de instrumentos. Qual é o problema? No trajeto entre São Paulo e Paraty estava chovendo, em Paraty, naquele momento, estava chovendo. Nós sabemos até agora que a aeronave tentou 2 vezes o pouso e arremeteu, e numa terceira oportunidade, segundo o que se sabe até agora, ele teria tocado a asa no mar e teria caído na baía lá de Paraty. E que desse acidente, infelizmente, não restou nenhum sobrevivente. Morreram o ministro Teori Zavascki, o empresário que havia lhe convidado para ir para a região, o piloto, uma massoterapeuta desse empresário e a sua mãe. Bom, esse é o fato. Até agora, nós não temos nenhum elemento substancial para não duvidar de que isso foi acidente. É claro que teorias circulam no meio da internet, entre políticos e jornalistas, de que, por exemplo, a aeronave havia sido, abre aspas, monitorada durante vários dias antes do acidente. Tem investigação envolvendo a Polícia Federal nesse caso, envolvendo o CENIPA, que é o Centro de Prevenção de Acidentes da Aeronáutica, que vão poder, ao final das investigações, dizer aproximadamente ou com exatidão aquilo que aconteceu. Mas até o presente momento, nós não temos nenhum elemento chave que possa nos afirmar que o que aconteceu ali não foi um mero acidente. Um infeliz, triste, lamentável acidente, sobretudo pela perda de vidas humanas. E, sob o ponto de vista político, a perda do relator da Lava Jato. O ministro Teori Zavascki era considerado um ministro austero, por um outro lado, um ministro discreto, sem ligações de maneira efetivas com o mundo político, tanto que o senhor Romero Jucá, quando pego em áudio da Operação Lava Jato, que disse lá que tinha que botar o Temer na presidência
e que o único que era contra isso era Renan Calheiros, porque Renan Calheiros, né, era contra o Cunha e o Cunha era Temer, ele disse que tinha que fechar um grande pacto, incluindo o Supremo, né? Ou seja, que teoricamente, né, o Romero Jucá, do PMDB, né, diga-se passagem, líder do governo, havia dito era que deveria ter sido feito um pacto, incluindo ministros do Supremo, para poder parar a Operação Lava Jato. Ponto. Nesse mesma fala, o Romero Jucá disse que tinha que encontrar alguém que fizesse a conexão com o Teori Zavascki, porque o Teori era um cara fechado. Cara fechado significa dizer, na linguagem política, aquele que não se abre para influências políticas na sua atuação enquanto magistrado. Nesse sentido, né, a presença de Teori Zavascki, para nós, era, pelo menos, o início de uma garantia de que a Operação Lava Jato iria até o final, punindo cada um, né, desses que cometeram atos de corrupção ativa e passiva em detrimento do país. A morte do Teori Zavascki colocou, abre aspas, sobre suspeição a capacidade da corte, né, de punir de maneira exemplar esses criminosos do colarinho branco. Ponto. Não significa dizer que o Supremo Tribunal Federal não irá julgar com imparcialidade e que não irá punir cabalmente cada um desses criminosos. Porém, o ministro Teori era um ministro sério, um ministro técnico, não afeito à proximidade política, um cara, nas palavras de Jucá, fechado, e que, portanto, né, deveria decidir com rigor técnico a operação. A morte dele é uma perda para o país, é uma perda para a Operação Lava Jato. Foi o pior momento em que talvez isso pudesse acontecer. Ponto. Dado isso, né, o que aconteceu no caso do Supremo Tribunal Federal? Abriu-se uma vacância na segunda turma do Supremo, onde nós temos lá o ministro Dias Toffoli, que foi indicado, né, pelo governo Lula. Nós tínhamos lá, né, Celso de Mello, que é o decano, né, entre os magistrados da Suprema Corte Brasileira. Temos ainda o ministro Gilmar Mendes e temos o ministro Ricardo Lewandowski. Bom, o ministro Luiz Edson Fachin, ele fazia parte da primeira turma e ele pediu, então, a transferência para essa segunda turma, já que a presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu que a relatoria da Lava Jato seria realizada entre os membros da segunda turma e por sorteio. A própria presidente do Supremo, né, havia lá recebido as delações premiadas da Odebrecht e resolveu, já que ela estava no plantão judiciário, homologar todas essas delações. Então, essas delações todas homologadas têm o reconhecimento da Justiça de que elas foram prestadas, né, de maneira voluntária, sem qualquer tipo de coação aos membros do Ministério Público, e agora essas delações voltam para o Ministério Público Federal, que vai, então, apresentar ou não a denúncia sobre cada um dos agentes. O problema é que, como foram 77 delatores da Lava Jato, envolvendo, inclusive, o Marcelo Odebrecht, né, portanto, né, extremamente extenso, né, dizem, né, que nessa lista nós temos pelo menos 200 políticos envolvidos, né, que passa por pessoas como o próprio Romero Jucá, o próprio Michel Temer, né, o próprio ministro, né, Eliseu Padilha do governo, Moreira Franco, né, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, Eunício Oliveira, agora presidente do Senado, o atual, né, presidente da Câmara dos Deputados, recém-eleito, agora novamente, para um mandato, né, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e por aí vai, né? E isso seria o terror em Brasília. Pois bem, para muitos, por muita sorte, Luiz Edson Fachin vem para a segunda turma com a autorização da presidente do Supremo e no sorteio eletrônico cai ele para ser o novo relator da Operação Lava Jato. Luiz Edson Fachin
conduziu toda a sua carreira, né, no meio acadêmico, né, e como procurador, né, dentro do estado do Paraná. É doutor na área de direito civil, é considerado também de perfil técnico, de perfil extremamente discreto e rigoroso nas suas decisões, né? Então, o que nós esperamos, enquanto sociedade, de maneira muito clara, é que o Supremo leve a cabo, né, o julgamento da Operação Lava Jato com seriedade, né, com celeridade que a medida exige, com uma punição adequada e rigorosa para todos os participantes, sobretudo aqueles do núcleo político, porque são eles os grandes articuladores desse esquema de corrupção, né? E, por um outro lado, o que a gente espera é que a Suprema Corte mantenha o ritmo de decisões que vinha tomando anteriormente. O problema é que o Luiz Edson Fachin sai da primeira turma e vai para a segunda, assume agora a Operação Lava Jato, mas nós temos a vacância de uma vaga para o Supremo. E aí, o presidente Michel Temer acaba de indicar Alexandre de Moraes, que é doutor, né, em ciência jurídica, né, atualmente ele é o ministro da Justiça, ele é filiado ao PSDB, né, e vai ser sabatinado pelo Senado e provavelmente, como o governo tem maioria, né, no Congresso Nacional, deve ser aprovado e Alexandre de Moraes, né, deve ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma questão interessante aí, dupla nesse ponto. Primeiro, sob o ponto de vista ético e moral, é adequado, é conveniente, né, indicar para o Supremo Tribunal Federal um político vinculado ao PSDB, que é um dos partidos investigados na Operação Lava Jato. Isso é considerado ético, é correto, é o conveniente? Muitas pessoas acham que não, né? Não é admissível que no meio jurídico brasileiro nós não tenhamos nenhum jurista, nenhum magistrado, nenhum membro do Ministério Público, nenhum grande advogado, sabedor, conhecedor profundo da Constituição brasileira, que não pudesse estar na indicação de Temer. A indicação de Temer foi, no entanto, uma indicação estritamente política. O objetivo é colocar para dentro do Supremo Tribunal Federal alguém que é próximo ao... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso grande curso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós aqui da La Concurso, nós temos uma tradição muito grande nesse concurso. No concurso 2013 e 2014, nós tivemos aí quase 500 alunos chamados da LAC Concursos. Esse curso nosso, pré-edital, completaço, 120 dias de acesso por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de ser policial civil de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, tem um link para fazer a sua matrícula da LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.